Antes de lermos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir a Tua voz que é proferida exclusivamente através da Tua palavra, a santa palavra, ó Pai, que está diante de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a abrirmos mentes e corações para entendermos a Tua mensagem para nós nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 25, do verso 1 ao 13. Diz assim o texto: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois bem, meus irmãos, este texto está inserido quase ao final do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem suas características específicas ao tentar abordar cronologicamente o mistério de Jesus e assim nos conferir uma ideia completa do que Jesus fez através dos seus dias, numa ordem cronológica de assuntos. E é por isso que nós temos em Mateus, assim como em outros evangelhos, mas especificamente organizado em Mateus, o Sermão do Monte, assuntos específicos unidos em um só lugar, assim como também outros assuntos. E assim o texto de Mateus, o evangelista Mateus, vai permeando o seu texto, levando o leitor a entender que o Senhor Jesus tratou de temas específicos com seus discípulos, com os povos que iam ter com ele. E especificamente aqui, depois de ter já deixado ciente os seus discípulos de muitas das coisas as quais queria ensinar, o Senhor Jesus começa a ilustrar, através de parábolas, coisas específicas a respeito do fim dos tempos, do final de todas as coisas, de quando ele, em sua soberania, decidir voltar para nos buscar. Então, a partir do capítulo 24, tomando o capítulo 25 em diante, nós temos algumas parábolas ditas do Senhor Jesus, voltadas especificamente para nos ensinar coisas a respeito da sua volta. E esta parábola que lemos no capítulo 25, versos de 1 a 13, é também uma parábola dessa característica. É uma parábola que aponta para isso. Isso facilmente pode ser visto através do contexto desta parábola, assim também como através do teor dela. E é por isso que o Senhor Jesus, falando a respeito desses temas, deste tema específico, profere esta parábola. É importante que nós entendamos a importância deste recurso que Jesus usa para ensinar os seus discípulos e aqueles a quem ele queria ensinar. As parábolas, muito usadas na Escritura. O próprio Evangelho de Mateus está cheio de parábolas do Senhor Jesus. E as parábolas aqui nos trazem símbolos, nos trazem histórias, especificamente do cotidiano da época, do contexto em que foram contadas, mas histórias que ilustram uma verdade que estava querendo aqui ser esclarecida aos ouvintes de Cristo. Então, o Senhor Jesus, inicialmente, diz a respeito do que esta figura que ele vai trazer indica. O que significa inicialmente a ligação que ele quer realizar entre as suas palavras, entre as suas ilustrações e a verdade,
E é por isso que ele começa dizendo: então o reino dos céus será semelhante. E a partir daqui nós temos toda uma comparação que vai nos dizer alguma característica do reino dos céus. E especificamente aqui a característica aponta para o fim de todas as coisas, onde o reino dos céus será cumprido de forma a se consumar aqui na terra. Então o reino dos céus na glória será instaurado. Então Jesus diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E quando o Senhor Jesus diz isso, ele aponta para tradições dos judeus que, quando iam casar-se, faziam isso. De repente, até para que se pudesse escolher uma noiva, teriam então os noivos a oportunidade de conhecer algumas e poder escolher dentre elas uma noiva específica. Não havia, como há na nossa cultura, namoro e um tempo para se conhecer antes da decisão do casamento. Havia sim a decisão do casamento e posteriormente o casamento. Então a grande expectativa das noivas era que um bom noivo a encontrasse. Então essas noivas se preparavam para poder encontrar com o noivo. O verso 2 diz: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. E a partir daqui nós temos então essa descrição do encontro de noivos com noivos, possíveis casais, e uma descrição que nos permite dividir em 2 grupos aquelas noivas. Os grupos são as noivas nécias e as noivas prudentes. 5 nécias e 5 prudentes. As nécias, verso 3, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Isso nos remete a mais uma parte da tradição dos judeus, que eles costumavam adornar as noivas com uma espécie de vela ou de lampião que elas carregavam consigo. E aquilo então era um adorno ou um acessório característico das noivas que estavam prontas para se encontrar com o noivo. Só que esse noivo poderia tragar, como acontece na história. E a questão é que este fogo que havia dentro daquele luminar das noivas deveria ser mantido. E por isso as prudentes levaram consigo azeite, que serviria ali de uma espécie de combustível primitivo para que aquele fogo não parasse, não apagasse. Então, o que aconteceu foi que o noivo tardou em chegar. E as noivas, ao esperar esse noivo, adormeceram. Mas enquanto estavam dormindo, diz o verso 6, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então, verso 7, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, porque no momento em que elas fossem encontrar o noivo, tudo tinha que estar preparado, tudo tinha que estar conforme a tradição dizia, a tradição rezava. E elas então estavam, ao ouvir que o noivo viria, que estava chegando, estavam prontas para acender novamente suas luminárias e assim estar preparadas para receber o noivo, tão belas como certamente estavam. Mas adivinhem vocês que as que não eram prudentes, as que eram nécias, não trouxeram azeite. Imaginem vocês o desespero daquelas mulheres, talvez algumas já em avançada idade, querendo se casar, mas vendo que o seu azeite, vendo que não tinham azeite, pediram às outras. E as outras, como não eram bobas, não concederam a elas, as noivas nécias, o azeite. Mas talvez não porque elas queriam levar certa vantagem, mas sim porque eram simplesmente prudentes. Não deixaram de preservar o seu combustível ali para que a sua luminária estivesse pronta no momento do encontro com o noivo. Mas então alguma dessas noivas prudentes sugeriu às outras que rapidamente fossem comprar azeite para que pudessem ter sua luminária novamente aquecida, seu fogo novamente aquecido, e então estar prontas para receber o noivo. E essas então foram comprar o azeite. Quando foram comprar o azeite, o que acontece?
o noivo chega. Verso 10: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. E aquelas pobres noivas que estavam sem o seu azeite, noivas imprudentes, não puderam então realizar o seu encontro, não podiam então ser de fato uma pretendente ao casamento por aquele noivo, assim como dizia a tradição dos judeus. E é basicamente isso que o Senhor Jesus comunica aos seus discípulos. Essa história que talvez estivesse muito clara na mente dos discípulos, na mente ali dos seus ouvintes, como acontecia. Então o Senhor Jesus comunica essa história para que dentro da mente dos discípulos estivesse uma verdade específica. E a verdade específica começa a se aclarar diante de nós quando nós começamos a lembrar que o Senhor Jesus se refere, a Bíblia toda se refere à igreja do Senhor Jesus como sua noiva, e ao Senhor Jesus como seu noivo, noivo que virá buscar a sua noiva, noivo que não só virá buscar a sua noiva, mas como deu um prazo para isso, estabeleceu um tempo que nós não sabemos exatamente qual é, mas a Bíblia frequentemente nos remete a esse tempo como um tempo breve. E é por isso que o Senhor Jesus, por diversas vezes, faz questão de dizer que de fato esse tempo é breve. E do começo ao fim do Novo Testamento nós temos indicações assim. Algumas indicações mais fortes, como por exemplo Jesus dizendo que viria como um ladrão, a ponto de ninguém saber a que hora chegar. E algumas citações destas mais consolantes, como Apocalipse 22:7, quando Cristo diz: Eis que venho sem demora. Independente das formas ou do teor específico que Cristo anuncia a sua vinda, a vinda do noivo para se encontrar de fato com a noiva, há uma coisa comum em todos esses anúncios. Esses anúncios anunciam a brevidade da vinda de Cristo. O quanto isso vai acontecer em breve, o quanto isso não vai demorar para acontecer. E talvez na nossa mente humana, que não entende o tempo como Deus entende, nós não podemos compreender como Cristo pôde afirmar isso. Porque se Cristo estava afirmando isso aos discípulos que estavam lá naquela época, imagine vocês o coração de um discípulo, conhecedor do ministério de Cristo, conhecedor da sua missão, conhecedor daqui a alguns dias, a partir deste evento, que Cristo seria pendurado em uma cruz, para que pelo seu sangue salvasse a todos os discípulos e a todos nós. Imagine o coração desses discípulos, sabendo então que o Senhor Jesus havia subido aos céus. Imagine vocês o coração daqueles discípulos, depois de todas essas coisas, depois de 3 anos intensos de ministério com o Senhor Jesus, sentindo uma falta, um buraco enorme no seu coração, porque agora não tem mais a presença física do Senhor Jesus com eles, e em sua memória um dito: em breve voltarei. E na sua memória reverberando esta verdade que o Senhor Jesus fez questão de deixar, como muitas vezes, nas mentes dos discípulos: eis que venho sem demora, eis que virei como um ladrão, a ponto de ninguém saber que momento virei. Então os discípulos estavam certamente tomados pela certeza de que ainda em sua vida o Senhor Jesus voltaria. Mas o que não aconteceu, nem na vida das gerações posteriores, e aqui estamos nós, igreja do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, esperando a volta dele. Mas independente do tempo do Senhor, que é perfeito e que acontecerá conforme a sua soberania, o Senhor Jesus, inúmeras vezes na Escritura, comunicou a brevidade da sua vida para gerar algo em nossos corações, para gerar algo específico em nossos corações, para gerar algo nos corações dos discípulos, e nós, como os discípulos, devemos ter também isto claramente em nossos corações. E o que é então que o Senhor Jesus queria deixar nos corações de todo aquele que se chama seu discípulo? E uma das coisas que esse texto nos traz então, é que nós, discípulos do Senhor Jesus, devemos primeiramente ter a expectativa da volta do Senhor Jesus.
Isso deve girar em torno do nosso coração, de forma que, de fato, a nossa vida espere ardentemente pela vida de Cristo, de modo que a nossa vida seja moldada por esse grande evento. Nesses dias atrás, eu estava me preparando para um grande evento em minha vida, minha formatura, como alguns dos irmãos sabem. Então, um grande evento como uma formatura faz com que nós passemos a moldar os nossos dias, nos preparar, de forma que quase todas as horas do nosso dia são contadas para que aquele evento aconteça. Os preparativos, e as expectativas, e os amigos e parentes que estão vindo de longe, e hospedagem para eles, e coisas concernentes ao evento da colação de grau, isso vai tomando a nossa mente de forma que nós só pensamos nisso. Acordamos pensando nisso. Nos preparamos para isso. Vamos almoçar pensando nisso. Vamos dormir planejando as coisas, contando em nossa cabeça os dias, as horas, os momentos, para que aquele grande evento chegue. E não só uma formatura, mas talvez coisas maiores que isso, como um casamento. Todos os irmãos aqui que se casaram certamente passaram por isso. Vocês lembram daquele frio na barriga, dos dias anteriores ao casamento, dos preparativos, de todas as preocupações? Vocês lembram talvez daquele dia em que vocês souberam que teriam um filho, a esposa estava grávida? Então os dias passaram a ser contados e moldados conforme aquele evento. Então o filho ia chegar e tudo estava preparado, e vocês certamente se prepararam emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, para que o filho chegasse. E tantos outros eventos, certamente grandes eventos, moldam o nosso jeito de viver. Não poderia este, talvez o maior dos eventos a acontecer, deixar também de moldar os nossos dias. Quando o Senhor Jesus aponta para a sua vinda, de forma breve, de forma a anunciar a brevidade desta, Ele está tão somente desejando que nós tenhamos grande expectativa em torno disso, e que aquele coração que muitas vezes está ansioso, no bom sentido, aquele coração que está esperando ardentemente um grande evento, como um casamento, uma formatura, a chegada de um filho, é o mesmo coração que deve esperar a volta do Senhor Jesus. É o mesmo coração que deve ansiar pela volta do Senhor Jesus. É o mesmo coração que deve olhar para o céu e esperar a vinda do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, por diversas vezes, comunicou que a sua vinda não demoraria a vir, não demoraria a acontecer, para que os nossos corações estivessem nisso. E assim, nós percebemos que esta parábola colabora para isso também, para que Jesus, no meio de todas as suas palavras, separasse então boa parte delas, para nos dizer que Ele está vindo e que nós devemos nos preparar para isso. Só que isso, meus irmãos, aos olhos de muitos de nós cristãos, que por vezes estamos um pouco desacostumados com a verdade de Deus, um pouco afastados dela, nós passamos a considerar esta expectativa algo não essencial para aquele que é salvo. Algo talvez periférico, algo talvez que não seja tão essencial, por exemplo, como a fé de que Cristo morreu. Mas percebam, as Escrituras constantemente nos comunicam de que a fé, a crença no fato de que o Senhor Jesus foi morto numa cruz por nós, é essencial à salvação. De modo que o apóstolo Paulo e tantos outros textos das Escrituras nos afirmam que, se nós não cremos na morte e ressurreição de Cristo, nós jamais poderemos ser salvos em Cristo Jesus. Isso eu tenho certeza que todos nós concordamos, sem dúvida alguma. Mas agora, quando olhamos para o teor desta parábola, quando olhamos para o teor daquilo que o Senhor Jesus está dizendo ao redor desta parábola, nós percebemos que talvez tão grande importância o Senhor Jesus dá à crença de que Ele foi morto,
quanto a crença de que Ele virá, mas não só a crença, e sim também a expectativa a partir da sua vida. Se eu pergunto a você se você crê que o Senhor Jesus morreu, certamente você me responderá que sim. E certamente você também me responderá que sua vida é moldada a partir disso. Mas se eu pergunto se você crê que o Senhor Jesus virá, você certamente me responderá que sim. Mas eu não sei se a nossa vida de fato é moldada a partir disso. Eu não sei se há aquele frio em nosso coração, aquele frio em nossa barriga, esperando que de fato o Senhor Jesus venha em breve. E aqui nessa parábola, meus irmãos, o que há de mais sério que o Senhor Jesus diz aqui é que neste caso a imprudência é fatal. Neste caso a imprudência é fatal. Que aquelas noivas que estavam na expectativa de um noivo foram não somente separadas ou discriminadas conforme a sua preparação inicial por levarem azeite, mas foram simplesmente separadas de uma vez por todas no momento em que não estavam de fato preparadas ao chegar do noivo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender a gravidade das palavras do Senhor Jesus. Nós precisamos entender a aplicação disso em nossas vidas. Que se nós não estivermos adequadamente preparados para a vinda do Senhor Jesus, eu não digo que nós talvez perderemos a oportunidade da graça, mas talvez com temor eu diria que nós não fomos alcançados pela graça. E é por isso que o Senhor Jesus aqui nesta parábola claramente nos conta que aquelas noivas prudentes que levaram azeite, mantiveram a sua chama acesa, foram recebidas, ao passo que aquelas que não levaram azeite encargaram em encontrar-se com o noivo, não foram recebidas. E ainda o noivo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E por fim, verso 13, as palavras de Jesus são: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos uma coisa: nós devemos manter a chama acesa em nossos corações. Cada um de nós deve manter a chama acesa em nossos corações, ciente de que tão fundamental quanto a crença na cruz do Senhor Jesus e quanto o evento da cruz será a crença e o evento da volta do Senhor Jesus, e que de uma vez por todas acontecerá e significará a consumação de todas as coisas. Meus irmãos, o grande problema em nossa vida, por vezes, quando nós não olhamos com temor para essa questão, quando nós não olhamos para essa questão como fundamental à vida cristã, é que nós vivemos uma vida demasiadamente agradável aos nossos olhos aqui na terra. Por vezes a coisa está tão boa que nós nos esquecemos de que estas coisas boas não se podem comparar ao que de fato será bom aos olhos de Deus, quando Ele nos resgatar, nos levar para a glória. E que talvez quando os nossos corações estão tão envoltos nesta vida, neste mundo, quando nós percebemos que no nosso dia a dia nós estamos simplesmente viciados em entretenimento, ou em coisas que fazem questão de nos desviar a atenção das principais questões da vida, para colocar a nossa mente em coisas passageiras, que tomam o nosso tempo a ponto de nós não olharmos para a palavra de Deus como ela realmente é, e nos fazendo perceber que se o nosso coração não está na volta do Senhor Jesus, algo de grave está acontecendo com o nosso cristianismo. Então, meus irmãos, nós precisamos estar cientes disso, cientes da brevidade da volta de Cristo, a ponto de nós entendermos que nada pode substituir aquele desejo de nos encontrar de fato com Cristo finalmente, que nada pode substituir um coração que ardentemente anseia pela volta do Senhor Jesus,
Assim como uma noiva anseia pela chegada final do seu noivo, final definitivo do seu noivo. Meus irmãos, nós, por vezes, de fato, estamos errando nisso. Estamos deixando de desenvolver a nossa crença nisso. Nós temos que tomar muito cuidado, com temor a Deus, com fidelidade à palavra de Deus, para que esta vida não se torne tão interessante, a ponto de nós esquecermos do maior evento da humanidade que está acontecendo, a consumação de todas as coisas. É o evento que irá fechar a obra de Cristo no tempo. É o evento que irá anunciar que Cristo de fato completou e fim a sua obra, e nós seremos levados com Ele como sua noiva, e eternamente estaremos na glória dos céus. Mas para que nós tenhamos essa certeza, meus irmãos, o convite do texto, entre linhas, para que nós tenhamos a certeza de que estaremos com Cristo, é que nós tenhamos a expectativa ardente de que Cristo irá voltar. De que este evento é tão grande, tão importante, que toma o nosso coração, a ponto de moldar os nossos dias, moldar as nossas ações, moldar o nosso coração. Não deixe que outros eventos tão pequenos, tão passageiros, tão menores, tomem mais o seu coração do que a vinda do Senhor Jesus. Porque Ele disse, de diversas formas, de diversas maneiras, em sua palavra, eis que vem sem demora. Que Deus abençoe. Senhor Deus, nós, ó Pai, gostaríamos de, segundo a instrução da Tua palavra, desenvolver em nossos corações a ardente expectativa pela Tua vinda. A ponto, ó Pai, de concluirmos que não é possível viver biblicamente se não desenvolvermos tal expectativa em nossos corações. Senhor, esta vida é tão passageira, esta vida é tão breve, mas também essa vida está repleta de seduções que enganam o nosso coração, às vezes por completo, nos fazendo nos regozijar, nos satisfazer aqui, enquanto de fato a característica da tua igreja verdadeira é o sofrimento aqui, é a perseguição, são os tempos difíceis. Porque a tua palavra diz que todo aquele que deseja viver piedosamente, de fato será perseguido. Então, quando de fato nós estamos vivendo segundo a tua palavra, uma coisa traz a outra e nós percebemos que não há nada mais confortante do que ver no futuro a vinda certa do Senhor e ansiar mais que tudo por isso. Senhor, que a expectativa dos nossos corações esteja nisso de fato, que nós sejamos reconhecidos pelos nossos anseios, que somos de fato discípulos do Senhor, não discípulos deste mundo, não discípulos, ó Pai, dos entretenimentos, dos enganos deste mundo, mas que nós estejamos focados na nossa pátria celestial. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja assim. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.